Olá, meu nome é Jonas Pedro Aginski Mendes e eu vou apresentar então o estágio atual da meu projeto de pesquisa, com o intuito de qualificação, né? O tema da minha pesquisa é a otimização dos parâmetros de corte a laser visando desempenho em conformabilidade por estiramento de borda em chapas do aço bifásico DP600. Meu orientador é o professor Dr. Claudimir José Rebeca. Bom, então eu gostaria de iniciar chamando a atenção, né, para as dificuldades envolvidas na seleção de material e na fabricação dos componentes que compõem o monobloco de um veículo de passeio. Esse material, esse componente, ele vai, durante toda a vida útil do veículo, promover rigidez à carroceria, né? Então é um material que deve ser resiliente, deve ter uma elevada resistência mecânica sob fadiga, né? Em caso de colisão também, cabe aos componentes dessa região do veículo absorver ao máximo a energia do choque e evitar com que essa energia chegue ao habitáculo, né? Então, novamente, resistência mecânica, né, tenacidade, deve atender um requisito de design leve, né? Então, a relação de resistência mecânica por densidade deve ser alto. Veja que, durante a fabricação, né, os componentes que compõem o monobloco, eles são submetidos a níveis de conformação muito mais elevados do que a conformação de uma chapa de recobrimento, né? Então, apesar de você exigir alta resistência mecânica, você precisa também que ele tenha ductilidade durante a fabricação, né? E mais um complicador, né, que é uma característica dessas peças, elas possuem um elevado número de recortes internos, né? Recortes internos, furos. Esses recortes e furos estão ali para otimização de forma, eliminação de peso, passagem de cabeamento, fixação diversa, né? Então, enquanto num contorno externo de uma chapa que você vai submeter a conformação, geralmente o contorno externo ele não é estirado, porque a chapa ela é submetida, né, pelo seu contorno externo. Porém, quando há recortes internos, quando há furos internos, aí sim, né, haverá uma expansão desse furo, desse recorte, estiramento da borda. E aí está, então, o principal objetivo dessa pesquisa, né? Otimizar um parâmetro do corte a laser, né, para que quando esses recortes forem produzidos a laser e submetidos a uma conformação, a qualidade da borda desse recorte interno não prejudique, né, não limite o limite, não diminua o limite de conformabilidade, né, que se espera do material. O material, no caso, seria um aço avançado, o aço bifásico TP600, falarei mais em seguida. E o critério de sucesso dessa pesquisa, então, será a produção de corpos de prova para ensaio de tração anexial, e corpos de prova serão produzidos com os parâmetros otimizados pela pesquisa e serão comparados com corpos de prova cujo corte, né, foi feito com parâmetros não otimizados. Bom, então, primeiramente eu gostaria de comentar, né, que de comum acordo com o meu orientador, como eu já tenho toda a metodologia desenvolvida, né, e também os resultados prévios bem avançados, então eu gostaria de dar mais enfoque à metodologia e aos resultados prévios, né, e, portanto, a questão da revisão da bibliografia eu serei mais breve. Bom, a revisão da bibliografia ela se deu em 5 vertentes, assim, né, em 5 caminhos principais. Primeiro, corte a laser, né. Então, os autores consultados, eles mencionam, né, como o corte a laser hoje em dia é importante na fabricação dos componentes automotivos, porque é um processo que permite precisão, elevada qualidade de superfície, né, nessa borda, né, é possível obter versatilidade, porque não demanda uma ferramenta específica para cada tarefa. Outras vantagens, você não tem desgaste de ferramenta,
não é aplicado força, né, para submeter, para realizar o corte. Também os resíduos ambientais, né, os resíduos ambientais são bem menores do que a maioria dos outros processos. Um subtópico tratava dos gases de assistência, né? Então, a escolha do gás de assistência é um parâmetro de corte. De forma geral, você pode trabalhar com gás ativo, né, que reage com o metal, ou um gás inerte, né, que tem uma única função, a injeção do metal fundido e justamente criar uma atmosfera de proteção contra a oxidação, né? Então, se você quer ou não quer oxidação durante o corte. Quando se corta um aço ao carbono mais convencional, ou a maioria dos aços ligados, contanto que não contenham elementos de liga que formem óxidos muito viscosos, por exemplo, né? Mas para a maioria dos aços ligados e ao carbono convencional, a escolha do oxigênio é a mais vantajosa. Porque o oxigênio, né, ao reagir com o metal ali, ele vai liberar bastante energia, né, bastante calor, podendo chegar até a 2/3 da quantidade de energia disponível no corte. Então isso vai permitir que você corte com uma velocidade mais alta, vai permitir cortar chapas mais espessas. O consumo do gás também é bem menor quando se utiliza o oxigênio, né? Então, de forma geral, é uma escolha mais eficiente, que permite maior produtividade e maior economia. Porém, né, quando há componentes liga que formam óxidos muito espessos, muito viscosos, ou no caso do corte do aço inoxidável, né, quando você quer realmente evitar a oxidação, queria empobrecer, né, empobrecer em croma devido à passivação, ligas de alumínio e de cobre que tem também que formam óxidos muito viscosos e conduzem muito bem o calor. Então, quando você utiliza um gás inerte, né, o nitrogênio, seu consumo é bem maior, porque a vazão chega a ser até uma ordem de grandeza superior ao do oxigênio. Então, essa vazão ela resfria o corte imediatamente após a fusão e a expulsão do material. Então, para alguns tipos de materiais, é a escolha mais interessante. E, de forma geral, quando você utiliza um gás inerte, né, você acaba com uma qualidade de corte superior em termos de rebarba e em termos de rugosidade. Não é regra, mas é uma noção geral do que aconteceria. Bom, no meu caso, então, a nossa liga é a liga bifásica DP600, tem uma quantidade altíssima de silício, né? Então, de forma geral, provavelmente o corte obteria uma qualidade melhor, utilizando um gás inerte, porém, devido aos argumentos de economicidade, né, produtividade, então faz com que a escolha pelo gás seja o oxigênio, né? Aumentando a velocidade de corte. Então, o objetivo, né, e o desafio é obter uma qualidade de corte boa, cortando um aço com uma quantidade alta de silício e utilizando um gás, né, mais econômico, né, com menor consumo, que permite uma velocidade maior. A tecnologia da máquina de corte que temos no laboratório é o laser de fibra ótica. Resumidamente, é um laser que chega até 30% de eficiência de conversão energética, comparado a 8% do laser de CO2 ou apenas 3% do laser de estado sólido, conforme alguns autores consultados. Ele amplifica a radiação na faixa do infravermelho próximo, que tem uma boa absortividade por metais, né? E também, assim, principalmente pelo fato da fibra ótica ela ser longa, estreita, né? Você consegue refrigerá-la com bastante eficiência. Então é possível gerar alta potência no laser de fibra ótica, né, de uma forma eficiente. Bom, segundo caminho, né, da pesquisa bibliográfica foi em relação ao material. Então, o aço bifásico DP600. Como eu mencionei, né, então ele é aplicado principalmente na região do monobloco de veículos de passeio, né? Veja assim números de
em termos de percentual de peso em veículos, em sedãs médios no mercado estadunidense há 10 anos atrás já, né? Você já tinha esse aço avançado, o DP600, formando 16 até 20% do peso do veículo. Né? Nesse outro aqui, ó, 17,2% do peso do veículo. Então, é um dos aços avançados mais utilizados, né, na carroceria. Não é o aço assim, que tem por objetivo proteger o habitáculo, mas ele antecede, ele vai absorver energia de impacto, evitando com que ela chegue ao habitáculo, né? Então, deseja-se que esse material ele se deforme e com isso absorva bastante energia mecânica, né? Então, você não pode introduzir ali fragilização nesse componente. Ele vai sofrer uma conformação profunda, então, novamente, deve ser dúctil. Então, deve ser leve, né? Então, ele deve ter uma resistência específica alta, deve ser dúctil, né? Então, são as duas principais características que se exige do material. De forma geral, por ser um aço bifásico, ele consegue combinar esses dois requisitos contraditórios, né? Porque ele é formado por uma matriz de ferrita, né? A matriz ferrita altamente dúctil, e martensita dispersa, que dá resistência mecânica, né? Porém, veja que, conforme nos informa Levi e outros no seu artigo 2013, esse aço ele apresenta limitações justamente em situações em que ocorre o estiramento da borda, né? O autor informa basicamente que há um descolamento entre as fases, né? Uma situação de estiramento. Bem, bom, trata-se também de um aço com um elevado teor de silício, né? Veja que, conforme informa a Usiminas, né, em seu catálogo, até 2% do peso da liga é silício, né? Então, considerei artigos que tratam da formação de rabarbas e óxidos, né? Justamente devido ao altíssimo teor de silício. Alguns artigos que investigam, então, como é que os parâmetros de corte influenciam na qualidade da borda gerada. Alguns outros artigos que tratam da otimização de outros tipos de corte, né? Como que isso influencia, por exemplo, a vida da fadiga desse aço dual phase, né? E além de ter um alto teor de silício, essas chapas elas são entregues à indústria galvanizadas, então com recobrimento de zinco, que também forma óxido de difícil ejeção. Então, aí está o principal desafio do corte desse material, né? O alto teor de silício. Então, o terceiro tópico, né, foi justamente a expansão do limite de conformabilidade por estiramento da borda. Uma expansão por meio da otimização, né? Então, veja que uma coluna B é um veículo, né? Fabricado num aço dual phase, né? Aqui provavelmente um aço dual phase mais um DP1000, por exemplo, né? Mas é um aço dual phase, enquanto no contorno externo, né? Geralmente não se espera que haja um estiramento, porque a chapa ela é presa pelo seu contorno externo, porém, né, quando há qualquer tipo de recorte interno, esses sim são sujeitos à expansão, ao estiramento. Bom, os autores aqui, né, eles tratam dessa expansão do limite de conformabilidade, comparam diversos processos, né, como jato d'água, outros tratam da eletroerosão a fio, comparam com corte por fresa, corte funcionado e o corte a laser. Cada processo tem suas vantagens, né? De forma geral, o jato d'água ou principalmente eletroerosão a fio, ela consegue produzir uma borda ali mais regular, né? Principalmente eletroerosão a fio, uma borda bem mais regular, com menos concentradores de tensão. Porém, são processos muito lentos, né? Então, de forma geral, assim, o que os artigos indicam é que o laser ele oferece um equilíbrio, né, entre um resultado de qualidade de borda possível, né, muito interessante, e com velocidade de processo muito mais alta, né.
não se compara um corte funcional em termos de velocidade, porém ele consegue uma qualidade de borda muito mais interessante.